E aí, tribo do Senhor, estamos aqui para começar mais um quadro nessa quaresma. A gente vai meditar este livro aqui, ó, que chama Oração, Jejum e Esmola, da minha biblioteca católica. Nós vamos meditar esse livro aqui, ele tá ao contrário para vocês, né? Depois eu vou ver se eu consigo colocar a capa dele certinho para vocês verem, depois na edição, né? Então, a gente vai meditar ele. E a gente vai começar na introdução, onde que vai ajudar a gente a crescer muito na nossa fé. A introdução dele já começa dizendo o seguinte: a quaresma é um tempo em que a igreja nos chama a um retorno mais profundo a Deus, não apenas por meio de gestos exteriores, mas sobretudo pela conversão do coração. Então aqui nesse começo, ele já vem citar o que é esse tempo da quaresma. É um tempo onde a igreja nos convida a um retorno mais profundo a Deus, uma busca mais intensa do Senhor. E aqui diz que não é apenas algo exterior, porque a gente preocupa com aquilo que a gente vai fazer no nosso exterior, o que a gente vai fazer para fora, que as outras pessoas vão ver. Mas o que nós devemos importar é o que a gente vai fazer dentro de nós, no nosso interior, onde só Deus vê, onde somente, muitas vezes, nós e Deus sabemos que precisamos de mudança. E aqui cita as palavras do profeta Joel, ressoam como um verdadeiro chamado espiritual neste tempo. Rasgai os vossos corações e não as vestes. Elas nos recordam que o arrependimento autêntico não consiste em sinais visíveis de tristeza, em rasgar as vestes, mas da abertura sincera da alma diante da misericórdia divina. Rasgar o coração significa deixar que a graça penetre as fibras mais íntimas de nossa vida, rompendo o endurecimento causado pelo pecado e restituindo ao homem a sensibilidade do amor. O que mais importa nessa quaresma é o arrependimento do nosso coração. Mas arrependimento por quê? Ou pelo quê? Pelas nossas faltas. Porque são elas que nos fazem nos afastar do Senhor. E quantas vezes Deus quis fazer algo na nossa vida, mas porque a gente não se arrependeu de verdade, não foi possível. Não porque Deus não tem poder, não porque Deus não quer, porque até na palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Só que se a gente não der abertura no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa história, o Senhor não faz. Se não houver um arrependimento verdadeiro, genuíno, o Senhor não age na nossa vida, porque Ele respeita a nossa liberdade, Ele respeita a nossa escolha, mesmo não concordando. E é isso que nós precisamos buscar nessa quaresma, essa conversão verdadeira, esse coração contrito e quebrantado na presença de Deus, rasgar o coração na presença de Deus, como Davi faz no Salmo 50. Foi contra vós, só contra vós, Senhor, que eu pequei. E é contra Deus que nós pecamos. Por mais que o pecado possa ferir eu, possa ferir você, possa ferir outras pessoas, mas o principal ferido nessa história é Deus. E aqui continua dizendo: rasgar o coração significa deixar que a graça penetre as fibras mais íntimas de nossa vida, rompendo o endurecimento, o coração endurecido causado pelo pecado. Nosso coração fica endurecido quando nós pecamos. Podemos até buscar Deus, mas podemos ter o coração endurecido. E restituindo ao homem a sensibilidade do amor. É essa obra interior que a quaresma deseja realizar. Reduzir-nos à comunhão com o Senhor. Reconduzir-nos à comunhão com o Senhor, que é benigno e compassivo, paciente e de muita misericórdia. Esse caminho, a oração, o jejum e a esmola não são práticas isoladas, mas expressões concretas de um único movimento de conversão. Então, o jejum, a oração e a esmola, elas são interligadas uma na outra. Um
ajuda o outro a penetrar no nosso coração, a mudar o nosso coração. A oração nos ajuda a ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus, nós abrimos mais o nosso coração. O segundo aqui, que é o jejum, ele permite que o nosso coração esteja aberto para Deus, que a nossa carne ela seja mortificada, que o nosso espírito esteja preparado para receber Deus por completo. Não pela metade, não 1% de Deus, mas tudo que Deus quer entregar para nós. Porque nós deixamos o nosso espírito, que deseja a Deus, deixar com que o Senhor reine sobre nós. E o terceiro aqui, que é a esmola, a caridade, né? A esmola mais profunda é a caridade. É ajudar o irmão naquilo que ele mais necessita. Seja no dinheiro, seja numa escuta, seja em várias coisas. Que o livro vai nos ajudar, o livro vai dar vários exemplos aqui. Só estou passando meio por cima nessa introdução. Oramos para voltar o coração de Deus. Oramos para voltar o nosso coração a Deus. Então é para isso que serve a oração. Para que o nosso coração se volte para Deus. Jejuamos para libertar dos apegos desordenados. Por que a gente jejua? Para ordenar o nosso corpo, o nosso olhar, o nosso escutar, o nosso falar, o nosso sentir cheiro, nosso olfato, né? Está tudo desordenado em nós. Pelo pecado original. E às vezes quando nós cometemos pecado mortal também, fica mais desordenado ainda. Então o jejum é para ordenar a nossa vida. E aqui nós damos esmola para dilatá-lo na caridade. Nosso coração se dilatar, ou seja, o desapego, se desapegar dessa terra. Porque nós não fomos feitos para essa terra, nós fomos feitos para o céu, para a eternidade. E aqui encerra dizendo, assim toda a pedagogia quaresmal se orienta para um mesmo fim, que ao rasgar o coração diante do Senhor, o cristão deixa que ele o refaça, segundo a medida de sua própria misericórdia. Esse aqui é só o começo da introdução, nem se contempla, está dando 7 minutos já, não quero que seja muito demorado. Então eu vou parar por aqui, está na primeira página ainda, a introdução é grande. Só de introdução tem umas 10 páginas, então a gente vai aprender muito só na introdução, que é tipo um resumo, né? Um resumo bem resumido do livro. E a gente vai meditar este livro. Oração, Jejum e Esmola, do autor João Cassiano, da minha Biblioteca Católica. Espero que você tenha gostado dessa introdução. Me perdoe qualquer erro aí, que a minha voz está embarganhada hoje. Fique com Deus, que o fogo de Pentecoste esteja sempre no seu coração. Um beijo no seu coração e até mais, até o próximo vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e até mais.